E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Direito Penal, segunda fase OAB. Exame 44 está chegando, hein? Segunda fase. Vamos nos preparar aí bem para fazer uma boa prova para que nós consigamos aí alcançar a tão sonhada aprovação. Não é isso? Olha só, a pessoa comete o crime, a polícia investiga, inquérito policial, o inquérito policial chega até o Ministério Público, o Ministério Público oferece a denúncia, o juiz recebe esta denúncia, ele manda citar o acusado e aí o acusado vai apresentar a sua primeira defesa em juízo. Isso é resposta à acusação, pessoal. A resposta à acusação como primeiro ato ali propriamente dito da questão da defesa processual no processo penal para o acusado ali. Então, é muito importante conhecer essa peça para que, caso ela caia na sua prova, você vai estar ali bem ensaiado para desenvolver uma boa peça, né? E com certeza ter um resultado bom na prova. Mas o que seria a resposta à acusação? A resposta à acusação, como já foi dito, é a primeira peça ali de defesa processual. Houve a citação, você ali contrata seu advogado, o cliente contrata o advogado, o cliente contrata você, pessoal. O cliente contrata você para que você faça a defesa processual dele ali nos autos, baseado em todos os fatos que até aquele momento foram apurados. O inquérito policial ou mesmo nas diligências ali, a pedido do Ministério Público, na complementação da investigação pré-processual. Resposta à acusação, como já foi dito, resposta à acusação, após a citação, o acusado tem 10 dias para apresentar a defesa. Contudo, nós não temos só a resposta à acusação no procedimento penal. É possível, por exemplo, que haja ali uma defesa preliminar, uma defesa prévia, e ainda assim ter uma resposta à acusação diferente, né, no rito especial, que nós vamos tratar um pouquinho aqui também. O intuito desse vídeo aqui é mais para você entender que, obviamente, que você vai se aprofundar no seu estudo, que você vai ter ali as bases, né, essenciais para que você consiga desenvolver o seu estudo, mas aqui você vai ter o norte daquilo que é a resposta à acusação propriamente dita, não é isso? Então nós temos a resposta à acusação, prazo de 10 dias, 396, 396A, dispositivos do Código de Processo Penal. Vamos para os casos específicos, por exemplo. A resposta à acusação é resposta à acusação, mas aí nós temos uma outra resposta à acusação que pode ser fundamentada em outro dispositivo que não seja isso dentro do próprio Código de Processo Penal, tá? Do próprio Código de Processo Penal, nós temos ali algumas diferentes hipóteses de fundamentação. Em se tratando de resposta à acusação, nós temos a resposta à acusação do rito comum, que seria o 396, 396A, e a resposta à acusação do rito do júri. Aí, a fundamentação é no 406 do Código de Processo Penal. É o mesmo prazo, tá? É importante que você também domine essa questão de prazo no processo penal, no direito penal e no processo penal, que é muito importante na hora de desenvolver a peça para entender necessariamente qual é o dia do começo, o dia do fim, quando que se altera ou prolonga esses dias, é muito importante, tudo bem? Mas aí nós temos a resposta à acusação 1 do rito comum, 396, 396A. Nós temos a resposta à acusação do rito do júri, que é 406, artigo 406 do CPP. Nós temos nos crimes funcionais praticados por servidores públicos, nós temos a defesa preliminar. Essa seria uma resposta à acusação, é uma defesa, contudo, a defesa preliminar no prazo de 15 dias. Nesse caso, é uma defesa também, uma forma de defesa processual, certo? E aí chama de notificação para a apresentação dessa defesa prévia. Temos também nos crimes, na lei de drogas, na lei 11.343 de 2006, a defesa prévia também, defesa preliminar, defesa prévia. Essa aqui no prazo de 10 dias, assim como no processo penal, 10 dias para apresentar a defesa prévia. E nos crimes de competência originária ali, STF, STJ, né, a fundamentação é na 8.038, parágrafo 4º, no prazo de 15 dias. É importante entender que as peculiaridades do caso, por exemplo, né, na resposta à acusação, no rito comum e do rito do júri, nós temos ali a citação, que é para apresentar a defesa no prazo de 10 dias, ou seja, a denúncia já foi aceita, né? Então ali eu vou expender ali na minha peça toda a minha argumentação jurídica, todos os fatos, como diz a própria lei, né? Como diz a própria lei lá no artigo 396, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas e arrolar testemunhas. Então esse é o papel da resposta à acusação, quando nós tratarmos essa questão. Já na defesa preliminar, ali na defesa prévia, na lei de drogas cai bastante na OAB também, sobre essa questão da defesa prévia, a denúncia não foi aceita, né? Então há uma notificação prévia para apresentar esta resposta prévia, a defesa prévia, com o intuito realmente de fazer com que a denúncia não seja aceita, para que nem haja processo propriamente dito, né? Nem haja o processo penal propriamente dito. Então essa defesa é anterior ao recebimento da denúncia. É mais ou menos nesse sentido, ok? É importante
importante saber, né? Qualificação da resposta à acusação, como a gente tinha falado, o roteiro para identificar a peça é muito simples, né? É muito simples. Denúncia recebida. Juiz determinou a citação do acusado. Réu foi citado para apresentar a defesa. Réu foi citado para apresentar a defesa. Aí a defesa vai ser oferecida dentro daquele prazo que é estabelecido pela própria lei. No caso, no rito comum, 10 dias, ou do júri 10 dias. E no caso da lei de drogas, e ali do crimes funcionais praticados por servidores públicos, ou em processos originários STJ e STF, 15 dias. Lei de drogas é 10 dias, tá? Só para deixar claro. No prazo de 10 a 15 dias, a depender ali do tipo de peça de defesa prévia ou preliminar ou resposta à acusação, certo? Sobre a estrutura da peça também, a estrutura é muito simples, né? Obviamente que dentro da questão do conhecimento direto da peça, tem que conhecer a peça, né? A estrutura da peça é o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca D, né? E aí a cidade, pode ser também ao juiz de direito, não tem nenhum problema. A qualificação das partes, né? Fulano de tal, já qualificado nos autos por intermédio do seu advogado, vem a presença de vossa excelência, né? Nos termos do artigo 396, 396A, ou 406, ou artigo 55 da lei de drogas, ou 514 do CPP, apresentar a resposta à acusação, defesa prévia, defesa preliminar, na ação que move o Ministério Público pelos argumentos a seguir expostos. Então, é mais ou menos nesse sentido que é a redação, tá? A qualificação das partes, né? O título da peça, essa parte, né, do nome da peça, que já foi dito antes, o fundamento da peça é o título da peça, é o nome da peça. Se for 396, 396A, no caso, é a resposta à acusação. Se for o artigo 55 da lei de drogas, por exemplo, é defesa prévia, no caso, né? E aí você vai para os fatos, né? Lembrando, né, pessoal, que os fatos no processo, na segunda fase da OAB, os fatos eles não pontuam. Então, assim, não perca tempo muito com os fatos, porque por que não pontua? Porque os fatos já é o fato, né? O fato ali contido já é o enunciado, os fatos já são enunciados. A OAB já traz o enunciado para você. Então, se ela traz alguma coisa que já está ali, que ela vai pontuar. Então, mas é bom ali descrever, né, 3 a 5 linhas ali os fatos. Fulano de tal cometeu o crime disso após os procedimentos de praxe, ele foi citado no dia tal, constituindo advogado, sendo citado no dia tal para apresentar a defesa nos termos da denúncia. Tipo isso. É nesse sentido, mais ou menos, né? As preliminares, obviamente, depois dos fatos preliminares. Preliminares são questões que podem impedir o julgamento do mérito ou adiar ali o julgamento do processo, né? Enfim, se for uma preliminar que interfira diretamente no mérito, o processo pode ser extinto, pode ser resolvido com julgamento do mérito, com resolução de mérito, no caso. Se for uma questão preliminar processual ali, uma questão que pode apenas adiar o procedimento, uma preliminar processual, por exemplo, seria uma inépcia da inicial, seria uma inépcia inicial, por exemplo, o Ministério Público não escreveu ali exatamente a denúncia, o fato ocorrido, então o juiz não foi capaz de identificar exatamente o que está escrito na denúncia, então aí precisa fazer um aditamento, alguma coisa nesse sentido. Ou uma preliminar, por exemplo, pode adiar o julgamento do processo, do mérito, enfim, né? É a questão havia, por exemplo, um benefício, um instituto despenalizador que deveria ter sido oferecido pelo Ministério Público ao acusado e não foi feito, né? Alguns crimes específicos, por exemplo, pedem essa questão de suspensão condicional do processo, por exemplo, e ele não foi feito e o processo precisa se voltar para praticar esse ato para poder o processo seguir. Então, isso tem que ser alegado. E outras nulidades que podem vir ali a ocorrer, né? Como a ausência de citação, enfim, lá no artigo 564, inciso 3 e 4 do Código de Processo Penal. E os outros espalhados também em outros códigos, em legislação especial. E no mérito você vai falar aquilo que tem que falar em relação à defesa do cliente, no caso do acusado, né? Negativa de autoria, excludente de licitude, sem as causas excludente de licitude, legítima defesa, estado de necessidade, enfim, né? Ausência de dolo, a tipicidade da conduta, desclassificação, no caso de crimes praticados, por exemplo, no crime, a pessoa foi denunciada por um crime doloso contra a vida, mas ali, né, ao decorrer da apuração do fato, ficou provado que, na verdade, não se tratava de um homicídio, e sim de uma lesão corporal, né? De uma tentativa de homicídio, por exemplo, que tratava de lesão corporal, e aí é uma desclassificação nesse sentido, né? É uma forma de abordar a questão do mérito. E lá no pedido você vai pedir a absolvição, no caso a absolvição sumária, do artigo 397 do CPP, a absolvição sumária, no caso da resposta à acusação, é nele, né? No caso, e aí vem também os outros dispositivos, as outras peças também, e no caso, se for a resposta à acusação do rito do tribunal do júri, a absolvição 397. E aí, para finalizar, você vai ali colocar
colocar termos e pede deferimento, nesses termos pede deferimento, ou pede-se deferimento, espera deferimento, local, data, advogado da OAB, né? E lá no final da resposta à acusação, lá no finalzinho, você vai abrir um tópico e colocar o rol de testemunhas, caso tenha. Se não tiver, não tem problema, mas tem que colocar para identificar que você sabe que é ele que coloca, entende? Caso a questão não traga as testemunhas, não tem problema, só coloca lá, rol de testemunhas, testemunha 1, qualificação e endereço, testemunha 2, qualificação e endereço, e testemunha 3. Por mais que não tenha especificado no enunciado, mas coloque que aí você vai estar identificando que você conhece a peça, que você sabe o que está fazendo, né? Só para finalizar o vídeo sobre resposta à acusação, eu trouxe aqui como é que vem na prova da OAB, né? Prova da OAB, eu vou ler aqui um trecho do finalzinho da prova, que diz assim: o juiz da vara criminal da comarca de Flores, essa prova foi a peça de resposta à acusação que caiu no exame 42, tá? Do exame 42, recente. O juiz da vara criminal da comarca de Flores, estado de Campo Belo, não obstante a ausência de inscrição do delito antecedente, recebeu denúncia e ordenou a citação de Diogo, né? Diogo é o acusado aqui desse caso. Diogo foi citado no dia 27 de janeiro de 2025, segunda-feira, sendo o dia seguinte útil em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo. Então, como é que eu vou identificar a peça? A peça se identifica nessa questão da fase do ato que está sendo praticado. Então, a questão, isso vale para apelação, vale para memorial, para memoriais, para rese, né? Para agravo execução, né? Que é na fase de execução. Então, assim, o que vai acontecer? O enunciado vai trazer o ato final que está sendo praticado e após ele, qual é a peça cabível. No caso da resposta à acusação, a deixa sempre vai ser, ou a defesa preliminar fulano foi citado para apresentar defesa, ou tipo isso, né? Fulano foi citado após a denúncia, ou antes da denúncia, ou enfim, né? O juiz mandou citar. É isso, certo? Então, se você gostou do vídeo, espero ter ajudado. Outros vídeos com mais profundidade serão disponibilizados futuramente. É isso aí, é nóis. Boa prova e bons estudos.